A gente, então, recebeu esse convite para falar com vocês, né? A gente trabalha na área de sustentabilidade corporativa, como eu comentei. A Vale tem uma vice-presidência de sustentabilidade que reporta pro diretor-presidente. Apesar de existir essa área, a gente fala que é uma área que precisa ser biodegradável, porque é importante que todas as áreas da companhia, de qualquer companhia, pensem em sustentabilidade nos seus processos. Então, a gente traz um recorte aqui de algumas iniciativas. Então, nesse desafio de, nesse tempo, trazer esse assunto para vocês, a gente tentou organizar aqui os conteúdos seguindo a linha da sigla ISD, que provavelmente vocês já escutaram. Pode passar um slide. Eu vou, para quem não conhece ainda, vou explicar o que é essa sigla. Pode passar um slide, Lu, por favor. Isso, esse aí. Então, ESG é um acrônimo, é uma sigla em inglês para Environmental Social Governance, que é ambiental, social e governança. Essa sigla foi cunhada pelo mercado financeiro como uma forma de avaliar a sustentabilidade das empresas. Então, é a forma que organizaram alguns critérios para poder avaliar e mensurar se aquelas empresas são sustentáveis ou não, se elas conseguem cumprir com seus objetivos de longo prazo. E a gente pensou em organizar hoje nossa live com vocês, falando um pouquinho do que a gente, de algumas questões ambientais, sociais e de governança que a gente tem na companhia. Não necessariamente elas estão relacionadas diretamente à nossa área de atuação, como eu falei, né? Os temas ESG eles estão distribuídos aí pela empresa inteira. Mas quando a gente fala dessa parte ambiental, a gente está principalmente voltado a questões de mudanças climáticas, né? Qual a contribuição da empresa para esse tema. A gente fala de questões de resíduos, de poluição, de economia circular, se a gente tem impacto em desmatamento ou reflorestamento, que tipo de energia que a gente consome, que a gente utiliza nos nossos processos. Quando a gente fala da parte social, o que se observa é como a gente lida com o respeito aos direitos humanos, como que a gente lida com as condições de trabalho dos nossos empregados e terceiro, como que a gente se relaciona com esses empregados, se a gente impacta, como a gente impacta nas comunidades que estão em torno das nossas operações. E a governança é como a gente faz a gestão dos riscos e impactos relacionados a esses aspectos sociais e ambientais, né? Então, é como que a empresa se organiza para fazer essa gestão. E outros temas relacionados não necessariamente só à parte ambiental e social, mas, por exemplo, se a empresa tem práticas, se ela treina os seus empregados em combater a corrupção, como a gente faz a nossa gestão da nossa cadeia de valor com os nossos parceiros, com fornecedores, né? Se a gente, que critérios que a gente adota para fazer uma contratação, por exemplo. E um outro aspecto também avaliado é a remuneração executiva, né? Se, por exemplo, a sustentabilidade está relacionada ao fator de remuneração dos executivos da companhia. Então, isso tudo o mercado avalia as empresas dessa forma. E aí, para dar um pouquinho de alguns exemplos, a gente não vai conseguir explorar tudo aqui hoje, a gente vai deixar depois alguns canais aqui para quem quiser conhecer mais desses detalhes. Mas aí eu vou chamar a Fabi para trazer alguns exemplos de como que a gente atua na parte ambiental e depois a Mariana para falar um pouquinho da parte social para a gente. Fabi, está com você. Obrigada, Obrigada. Branca. Gente, reforçando um pouquinho do que a Branca falou, isso daqui é um recorte do que a gente atua na frente ambiental, então a gente está trazendo alguns exemplos, não daria para trazer numa live só o que a gente faz, então aqui é um exemplo, reforço, podem explorar nosso site, a gente tem vários canais, fiquem à vontade, tá? Vamos então começar falando um pouco de mudanças climáticas no próximo slide. Pode passar. Beleza. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está falando de um assunto que está super em alta, é um assunto que está muito falado atualmente, impacta a nossa sociedade, o meio ambiente, os nossos padrões de consumo, impacta muito as nossas vidas, e por isso é algo que precisa, sim, ser falado. Então, vou voltar um pouquinho no que a gente aprende no ensino médio normalmente. Então, falando de atmosfera, nossa atmosfera ela contém gases e ela é responsável por manter a temperatura na superfície da Terra. E esses gases que estão nela, eles têm uma propriedade de reter calor, e um deles é o CO2.
Então, quanto mais gases tem na atmosfera, maior fica a temperatura na Terra. E se a gente deixar essa temperatura aumentar demais, a gente vai ter malefícios. Eu não vou listar os malefícios, mas existem muitos impactos negativos. E a Vale, como muitas empresas, contribui para o aquecimento global por conta das nossas emissões de carbono, e por isso a gente precisa atuar para controlar essas emissões, para reduzi-las e tentar reverter os danos que essas emissões causam. Então, quando a gente pensa nas nossas operações, em muitas etapas, a gente consome energia de origem fóssil, ou seja, carvão, petróleo e gás natural. E por meio de uma equação química básica, quando a gente consome essas fontes de energia, a gente libera CO2. E aí, uma curiosidade, o gás natural libera um pouco menos de CO2 do que o carvão e do que o petróleo, então muitas vezes ele é chamado de fonte de energia de transição para uma energia de baixo carbono. E aí, a gente, tendo essas emissões, a gente precisa contabilizar, a gente precisa entender de onde estão saindo essas emissões. Então, a gente divide as nossas emissões em 3 tipos. A gente tem as emissões de escopo 1, as emissões de escopo 2 e as emissões de escopo 3. As nossas emissões de escopo 1, elas saem das nossas propriedades. Então, é a nossa companhia que é responsável por essas emissões. Então, quando a gente está falando dos nossos processos, quando a gente fala de mover um minério para outro, de um lugar para outro lugar, enfim, o que sai da Vale, o que a gente tem total controle disso. Quando a gente fala de escopo 2, a gente está falando de eletricidade, então quando a gente compra eletricidade ou quando a gente usa eletricidade de fontes que emitem CO2. E escopo 3, vamos olhar para a nossa cadeia de valor inteira. Então, a gente volta para o nosso fornecedor. O que o nosso fornecedor emitiu de CO2? O que o transporte do nosso fornecedor até nós emitiu de CO2? O que a gente emitiu transportando o nosso minério para o nosso consumidor? O que o nosso consumidor emitiu consumindo? Então, é muito abrangente, a gente tem muitas variáveis aí no nosso escopo 3. E é super importante a gente medir o escopo 1, o escopo 2, o escopo 3, tanto para prestar contas para os nossos investidores e para todas as nossas partes interessadas, mas também para a gente conseguir determinar metas de redução e conseguir contabilizar, ver o quanto a gente está chegando nessas metas ou não, tá bom? E montar planos de ação para chegar nelas. Então, eu trouxe aqui uma linha do tempo das nossas metas, então a gente olhando para 2030, a gente pretende, então, a gente tem como meta reduzir as emissões do escopo 1 e 2 em 33%, além de transformar toda a nossa eletricidade em proveniente de fontes renováveis. A gente fala de 2035, a gente vai reduzir emissões do escopo 3 em 15% e 2050 tornar nosso escopo 1 e nosso escopo 2 em net zero. E aqui tem uma questão de conceito. Então, existem 2 conceitos que são importantes aqui para a gente entender, que é net zero e carbono neutro. Quando a gente fala de carbono neutro, a gente está falando de uma companhia ou de um processo que emite carbono e depois compensa esse carbono. Então, eu emiti X carbono, mas eu fui lá e plantei X árvores para compensar essa emissão. Ou eu emiti X carbono e eu comprei créditos de carbono para compensar essa emissão. E aí, quando a gente está falando de net zero, a gente está olhando para essas 4 bolinhas amarelas que tem no slide. A gente está falando de mudar os nossos processos para não emitir carbono. A gente está falando de eletrificação, a gente está falando de bioenergia, de eficiência energética. Olhar de outro ponto de vista e não emitir carbono. E aí eu trouxe 2 exemplos de iniciativas que vão ajudar a gente a chegar nas nossas metas. Uma delas é a nossa locomotiva elétrica, que já está atuando na nossa unidade de Tubarão. É super importante essa locomotiva que é 100% elétrica, porque as nossas ferrovias representam aproximadamente 10% das nossas emissões de escopo 1. Também trouxe o exemplo dos caminhões autônomos, então aqui a gente está falando de caminhões que andam sem operadores, e isso ajuda muito por não ter a variável do ser humano. O ser humano não é 100% constante, então a gente tem caminhões aqui que andam numa velocidade média um pouco maior do que é com os seres humanos, e também que conseguem fazer uma velocidade mais constante, diminuindo em até 5% o nosso consumo de combustível. Quando a gente fala 5% parece pouco, mas para uma operação do tamanho da Vale, 5% é bastante, tá bom? Vamos para o próximo slide.
Falando, então, de Fundo Vale, a gente não está falando mais da Vale em si, a gente está falando de uma instituição que foi criada pela Vale. Então, é controlada pela Vale, é um fundo de fomento de investimento que tem como objetivo impulsionar soluções que têm impacto socioambiental positivo e que vão fortalecer uma economia sustentável, justa e inclusiva. Lá em 2009, quando o Fundo Vale foi criado, o desmatamento ilegal na Amazônia estava em uma queda constante e por isso entendeu-se que era uma oportunidade ótima para investir em iniciativas lá na Amazônia. E aí foram criadas 75 iniciativas que já tiveram como impacto 23 milhões de hectares de áreas protegidas e 18.500 produtores rurais que foram beneficiados de alguma maneira com essas iniciativas. E aí eu trouxe aqui 2 exemplos de iniciativas. A primeira delas é o Café Apuí, foi o primeiro café orgânico produzido na Amazônia. E, como curiosidade, os seus agricultores são famílias que vieram do Brasil inteiro e que agora protegem 50 hectares de áreas reflorestadas, e eles já tiveram um incremento de 300% nas suas rendas anuais. E aí, o Fundo Vale foi lá atrás, em 2010, atuar em cima do Café Apuí. Ele trouxe uma ajuda de 2 milhões de reais para conseguir trazer essa iniciativa, para, enfim, tirar essa iniciativa do zero. E aí, agora, em 2020, o Fundo Vale retomou essa parceria com o IDESAN, que criou também o Café Apuí, e para a gente conseguir retomar o negócio que estava sofrendo bastante com a pandemia, ajudando com financiamento híbrido. E outra iniciativa é a Previsa, que é uma plataforma de prevenção e de previsão de desmatamento ilegal. Então, ela atua por meio de mapas, estatísticas de risco iminente de desmatamento. Então, olhando por satélite, a gente consegue ver estradas ilegais. E quando a gente vê estradas ilegais, muitas vezes, esse é um dos melhores indicadores para a gente saber que vai ter um desmatamento ilegal. E quando o Fundo Vale começou a atuar em cima dessa iniciativa, o Fundo Vale enviava para alguns municípios do Pará os boletins quinzenais dessas ocorrências de desmatamento para que pudessem atuar em cima disso. E aí, agora, em 2020, junto com a Microsoft, o Fundo Vale voltou com a Provisia, com essa iniciativa, para inserir essa inteligência artificial na plataforma. Agora vamos falar um pouquinho de Instituto Tecnológico Vale. Isso. Instituto Tecnológico Vale, a gente apelida carinhosamente de TV, é uma instituição privada de ciência, tecnologia e inovação que não tem fins lucrativos, e ele é dividido em 2 frentes, tá? No desenvolvimento sustentável e também na mineração. E, assim, cada uma dessas caixinhas tem atuações diversas, vocês podem explorar lá no site, depois não vai dar tempo da gente passar por tudo aqui, mas eu trouxe 2 exemplos de iniciativas que são super bacanas para vocês terem um gostinho do que o ITV faz. Então, o primeiro deles é o Amazumix, é uma iniciativa de produção de genomas de alta qualidade para 29 espécies que estão ameaçadas de extinção. E quando a gente fala de genoma, é quase um sinônimo para DNA, então a gente está pensando em preservar o DNA de espécies que estão ameaçadas de extinção. E atualmente é o maior projeto de genoma de biodiversidade no Brasil. E também essa iniciativa de robôs móveis aéreos, que ajuda na manutenção, então identifica por meio de drones, por meio de imagens de satélite, itens e ajuda a guiar as equipes de manutenção da Vale. Agora vamos passar a bola para a Mari. Valeu, Fabi. Obrigada aí. E acho que eu vou reforçar, fala que Fabi e Branca já trouxeram, que o que a gente vai falar aqui do social é um recorte, tá? Porque social é um mundo dentro da Vale. Então, a gente traz um recorte, a gente começa pela ambição social. Pode passar, por favor, para a gente ir para os lados de ambição social. Beleza, então a nossa ambição social, como está aqui, é buscar ser uma empresa parceira no desenvolvimento de comunidades e engajado com temas relevantes para a humanidade e comprometido com a mineração sustentável. Então, quando a gente olha aqui, a gente tem pilares e eixos que vão levar aqui para os nossos compromissos 2030 estabelecidos, que são compromissos públicos, tá? Então, o primeiro deles ele está linkado aqui ao pilar de mineração sustentável, e ele é
está entre as 3 empresas do setor mais bem posicionada nos requisitos sociais, de acordo com as principais avaliações externas em mineração sustentável. E o que é, como assim, avaliações externas, né? Eu vou usar uma comparação que a Branca usa muito, uma explicação que a Branca usa em um treinamento interno, que é a gente pensar em um aplicativo de delivery de comida. Nesses aplicativos, a gente tem os restaurantes que ganham avaliações, por exemplo, de 1 a 5, tá? E aí essas avaliações vêm com base em critérios. Esses critérios vão desde quão rápido a sua comida chegou até o quão saborosa ela estava. Então, assim como a gente pode avaliar restaurantes, né, avaliar os pratos ali que a gente recebeu, a gente também pode avaliar empresas. Então, a gente, trazendo para o contexto aqui desse compromisso, a gente está buscando adotar as melhores práticas de mercado para sermos bem avaliadas e pontuar bem nessas avaliações, para que a gente possa ficar nesse top 3. Quando a gente passa para comunidades autônomas, a gente está olhando para nosso compromisso 2030 de retirar 500 mil pessoas da pobreza extrema, tá? E aí a gente tem que entender como a gente atua nessas frentes, que são esses eixos, educação, saúde, geração de renda, que são os eixos que a gente entende que a gente pode contribuir para a maior justiça social, tá? E como que a gente contribui, né? A gente vai fazer isso sozinho? Não. A gente vai fazer isso sempre com parcerias, tá? Seja com outras empresas, seja com governos, entidades do terceiro setor. Então, a partir de articulações, de alianças, a gente pode alavancar programas que vão ser estruturantes para essas localidades que a gente está atuando, e a gente cria e compartilha valor. E a partir disso, a gente cria um legado social. O ponto 3 aqui, que está ligado a causas globais e está no eixo de direitos humanos, a gente tem que colaborar com as comunidades indígenas vizinhas a todas as operações da Vale, na elaboração e execução de seus planos em busca de direitos previstos na Declaração da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Tá? Então, o que a gente está buscando aqui com esse compromisso? A gente quer contribuir para a valorização das culturas, com respeito e promoção dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Então, atualmente, só para vocês terem uma noção, a gente se relaciona com 26 povos indígenas no Brasil, no mundo, sendo que 13 são 13 povos indígenas no Brasil, tá? Além disso, a gente também mantém relacionamento com 57 povos, comunidades tradicionais, tá? Do quais 29 são comunidades quilombolas. E um ponto que a gente acha que é extremamente importante trazer aqui é que a gente abriu mão de todos os nossos processos minerários em terras indígenas no Brasil, tá? E outro ponto que acho que também não pode deixar passar é que, falando sobre povos indígenas, desde 2021, a gente tem trabalhado na resolução de controvérsias, com acordos de relacionamento. Com algumas comunidades indígenas. E a gente dá destaque aqui hoje ao povo Xikrin. Então, a gente tem 40 anos de relacionamento com o povo Xikrin e a gente recentemente comemorou esses 40 anos com a visita, né, a primeira visita de um presidente da Vale e outras lideranças da Vale a uma terra indígena, que foi a terra Xikrin. Então, sobre a ambição social, a gente tem esse recorte para passar para vocês. Aí, pode passar, por favor? Para a gente ir para relacionamento com comunidade. E aí a gente entra em relacionamento com comunidades, tá? Que é estratégico para a Vale. E o que é relacionamento com comunidades? Relacionamento com comunidades é estabelecer interações e engajamento com as comunidades e atores sociais locais dos territórios que a gente está atuando. Então, para guiar esse relacionamento, a gente traz aqui o modelo de atuação social da Vale. E por que ele é importante? Porque ele vai ajudar a gente a medir a nossa atuação na esfera social. Então, é quase que uma forma da gente prestar contas, seja para os territórios que a gente está atuando, para a população local que a gente está atuando, tanto para a sociedade como um todo, ou para o mercado, para os investidores, tá? E como que ele funciona? Acho que o primeiro ponto que a gente traz aqui é que ele esse modelo de atuação ele é baseado no respeito aos direitos humanos, tá? Então, eles vão guiar os nossos relacionamentos com as comunidades, sempre. Os direitos humanos estão ali como norteador. E a gente entende também, em parênteses aqui, que as comunidades são nossas vizinhas e
a gente não quer ser aquele vizinho que apenas incomoda, tá? A gente quer ser o vizinho que é parceiro, um vizinho que a gente tem um estabelecimento de confiança. Então, voltando para cá, para esse triângulo, a gente começa a falar dessas 3 frentes, né? Que é a gestão de riscos sociais, gestão de impactos sociais e a promoção do legado positivo. E essa promoção de legado positivo, a gente vai fazer através de desenvolvimento territorial, promoção de direitos humanos, empoderamento das comunidades e fortalecimento também de políticas públicas. Gente, estou nervosa, minha boca está seca, me desculpa. Mas continuando. E quando a gente olha para o centro desse triângulo, a gente vê ali relacionamento com os stakeholders, tá? O que é stakeholder? É parceiros estratégicos. E nesse caso aqui, a gente vai olhar como se fosse, a gente vai olhar parceiros estratégicos como as comunidades, tá? Então, a gente toma a comunidade como nosso parceiro estratégico nesse triângulo. Então, quando a gente está falando de relacionamento, o que a gente está querendo falar, né? A gente está falando da construção de pontes, da construção de relações de confiança, de escutativa, de uma postura transparente com a comunidade, de processos participativos em que a gente vai criar um legado junto. Sempre juntos. Acho que isso é muito importante a gente trazer. Então, sobre criar, eu acho que um termo que a gente pode colocar aqui é criar pontes de via de mão dupla, tá? Então, a gente escuta e a gente também pode tomar decisões com base nisso, a gente tem a troca. Esses princípios aqui, eu acho que a gente já falou um pouco, essa fala que eu tive agora, eu falei um pouquinho sobre transparência, participação, escutativa e engajamento. Acho que a gente pode passar para a responsabilidade operacional, explicando um pouquinho o que é cada tema desse aqui abaixo. Não, pode voltar. Obrigada. Quando a gente está olhando para a responsabilidade operacional, a gente está falando sobre entender riscos e os impactos que a gente vai ter ali naquela comunidade, para a gente poder fazer uma gestão desses riscos, tá? E desses impactos. E olhar formas de mitigar também. Quando a gente está falando de capacidade social, a gente está falando de apoiar iniciativas em cada localidade. Então, olhando para iniciativas e gerando diversificação de renda, por exemplo. E aí a gente fortalece as comunidades e faz comunidades resilientes, tá? Quando a gente olha para a diversidade e inclusão, ele está super relacionado tanto ao engajamento quanto a essa parte de capacidade social. Porque a gente tem que entender que cada localidade é uma localidade. Então, a gente não pode ter uma receita de bolo pronta. A gente tem que entender, conversar e, a partir disso, criar soluções e criar um relacionamento ali, construir esse relacionamento. Quando a gente olha para a aderência aos pactos internacionais, a gente está olhando para atuação, olhando para instituições que lideram ou direcionam debates acerca, por exemplo, de direitos humanos. Então, a ONU, a Organização das Nações Unidas, é um norteador para a gente, tá? Aqui, como que a gente falou muito de engajamento, de conversa, de troca, e como que isso é feito? A gente faz a partir dos mecanismos de denúncia e escuta, tá? Os mecanismos de escuta e resposta, que é uma forma da gente, das comunidades, da sociedade como um todo, entrar em contato com a gente e interagir, seja buscando alguma resposta ou alguma ação, tá? Aqui tem uma lista desses canais de escuta e também canais de denúncia que a gente tem. Eles são a nível global e a nível nacional ou até estadual. E não vou entrar em cada um deles porque o tempo aqui está curto, então, e nem na gestão desses canais de escuta, mas a gente pode passar, caso venha alguma dúvida, a gente pode explorar um pouco mais eles, mas a gente passa para o próximo slide falando sobre Fundação Vale. Pode passar, por favor. Obrigada. E a Fundação Vale, a gente já, quando a gente olha para a Fundação Vale, eu acho que o primeiro ponto a gente deixar claro aqui é que ela é uma instituição apoiada pela Vale, tá? E outro ponto super importante para deixar claro é que ela não é a única via não é a única frente da Vale que está trazendo ações, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela é super importante para a gente alcançar aqueles compromissos que a gente comentou lá em cima, que a gente comentou e trouxe da nossa ambição social, tá? Então, a Fundação ele tem esse papel estratégico na agenda social, especialmente nos campos de educação e da saúde, que são imprescindíveis quando a gente está falando de atuação estruturante no combate à pobreza,
tá? Então, em 2021, a Fundação Vale teve um foco forte ali voltado para a saúde, para a educação, para a inclusão produtiva, que só um parênteses aqui, a gente pode entender inclusão produtiva como a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade no mundo de trabalho, seja a partir de empreendedorismo ou outras formas, tá? E esse movimento, esses enfoques dados nessas temáticas, eles são guiados pela estratégia de contribuir com a Vale no desenvolvimento social dos territórios, tá? E que está super linkado à missão social e combatendo a pobreza em suas diversas frentes, tá? Só trazendo números aqui, que eu acho que sempre é importante trazer números, a Vale, em 2021, as iniciativas da Fundação, elas impactaram mais de 860 mil pessoas, tá? Em 50 municípios diferentes, de 6 estados brasileiros. Então, a gente trouxe aqui dois projetos de destaque, que são o Trilho da Alfabetização, que ele é um projeto que ele está voltado para a alfabetização de crianças, né, em escolas públicas. Ele é um projeto que é lá ele está focado ali no estado do Maranhão, tá? E ele pega os 24 municípios que estão ao longo da Estrada de Ferro de Carajás. Ele é um projeto, a gente já ressaltou a importância de parceria, ele é um projeto que a gente tem parcerias com Fundação Getúlio Vargas, com o governo do Maranhão, com prefeituras do município ao longo da Estrada de Ferro de Carajás. E a gente fala também do Programa Agir, que é um programa de apoio à geração e incremento de renda, tá? Esse é um programa que ele traz uma proposta de desenvolvimento social para associações, cooperativas, grupos produtivos em geral. E, através de investimento em infraestrutura e equipamentos, essas pessoas que fazem parte desses grupos podem receber treinamentos, assessorias técnicas, mentoria, tudo para se tornar mais sustentáveis, resilientes e poderem prosperar. Tá? Essa iniciativa também é realizada em parceria com o Centro Integrado de Estudos de Desenvolvimento Sustentável, o Impact Hub, o Instituto Meio e Mandu Inovação Social. É isso, gente. Obrigada. A gente volta agora com a Fabi falando sobre governança e pode continuar, Fabi. Obrigada aí. Vamos lá, então, gente, última letrinha da nossa sigla, que é G de governança. Eu vou falar um pouquinho de comitê de sustentabilidade, política de sustentabilidade e sobre remuneração variável atrelada à sustentabilidade. Vamos lá. Falando um pouco de comitê de sustentabilidade, muitas vezes quando a gente fala de um presidente de uma empresa, a gente acha que ele está lá no topo, que ele que toma as decisões, que ele que é a palavra final, mas na verdade, como a gente já falou sobre transparência, sobre não fazer, enfim, não ter uma tendência, a gente tem muitos outros pontos acima do presidente. Eu trouxe aqui só para vocês terem uma noção. Então, a gente tem lá em cima uma Assembleia Geral, a gente tem Conselho Fiscal, a gente tem Conselho de Administração, a gente tem os comitês de assessoramento, dentre eles o Comitê de Sustentabilidade, e também Diretoria de Auditoria e Conformidade e Secretaria de Governança. Eu não vou falar tudo que todo mundo faz aqui, não daria tempo, os papéis são muito extensos, de fato são muitos órgãozinhos em cima do presidente, acima do presidente, mas eu vou falar um pouquinho do Comitê de Sustentabilidade. Então, assim como os outros comitês, o Comitê de Sustentabilidade tem que propor melhorias relacionadas à sua área de atuação. A grande vantagem de ter um comitê específico para isso é que as pessoas que estão no Comitê de Sustentabilidade têm um olhar só para a sustentabilidade e têm um olhar externo, elas não estão trabalhando no dia a dia da Vale. Então, o olhar deles vai ser quase o mesmo olhar das nossas outras partes interessadas, quase o mesmo olhar dos nossos investidores. Eles conseguem trazer uma visão externa com menos viés. Tá? Então, eles também ajudam a dar uma maior eficiência, uma maior qualidade às decisões que são tomadas pelo Conselho de Administração e também um grande papel do Comitê de Sustentabilidade, assim como a gente fala de governança, né, que a Branca falou lá atrás, que governança tem o papel de monitorar o que o ambiental e o que o social estão fazendo. Aqui a ideia é que o Comitê de Sustentabilidade assegure que as atividades estejam feitas de acordo com as leis, com a ética e com os outros controles internos. Vamos para o próximo. E com as melhores práticas de mercado também, né? Então, olhando para tendências, o que a gente pode liderar em termos de mineração sustentável. Boa. Obrigada, Branca.
Um pouquinho, então, de política de sustentabilidade. A gente tem muitas políticas dentro da Vale que precisam refletir nos comportamentos de todos os funcionários da Vale, tá? Então, quando a gente olha especificamente para a política de sustentabilidade, a gente fala de ser um operador sustentável. E o que é isso? É agir com consciência e responsabilidade em todo o ciclo de vida dos nossos processos, dos processos da Vale. Então, seja você uma pessoa da sustentabilidade, seja você um operador, seja você o presidente, você precisa agir com consciência e responsabilidade. E você precisa olhar para o lado e também assegurar que os outros colegas de trabalho também estão agindo com consciência e responsabilidade. Além disso, a Mari falou muito de relacionamento com comunidades e tem tudo a ver com ser catalisador do desenvolvimento local. Então, a gente não vai só explorar os locais que a gente atua, a gente também vai apoiar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental desses territórios. E, por último, mas não menos importante, ser um agente global de sustentabilidade. Então, é debater e enfrentar os desafios. Não é fácil fazer o desenvolvimento sustentável, não é fácil agir de maneira sustentável o tempo inteiro, mas é necessário e a gente precisa enfrentar os desafios que vêm com isso. E aí, trazendo um ponto que acho super interessante para vocês, é a remuneração atrelada à sustentabilidade. Então, quando a gente fala do salário dos funcionários, a gente fala de uma parte fixa, que a gente vai receber sempre, enquanto a gente estiver empregado, e uma parte variável, que é atrelada a 2 pontos. Primeiro, é o resultado geral da Vale, então, essa parte variável todos os funcionários recebem igual, claro, dependendo da sua faixa de remuneração, e o painel de metas. Então, a gente tem muitas metas, a gente tem metas atreladas a muitas coisas, a muitos fatores dentro da empresa, mas uma dessas metas, uma parte desse painel, é atrelado à sustentabilidade. Então, todos nós temos uma parte, um incentivo a sermos sustentáveis e ajudarmos na sustentabilidade da Vale como indivíduos, além de como funcionários. Podemos ir para o próximo. Pessoal, encerramos nossa apresentação. Agora a gente vai abrir um espaço para dúvidas. Deixamos aqui também dois QR Codes para quem quiser explorar nosso portal ESG. Tem tudo isso que a gente falou e muito mais, não é muito mais, não é mais um pouco, é muito mais. E o nosso relato integrado, que também traz muita informação. Acho super interessante para quem quiser explorar um pouco mais das nossas iniciativas, um pouco mais do que a Vale está fazendo, pensando em sustentabilidade. Super recomendo abrirem esses links, tá bom?